gravar assim no talo. A partir desse momento, todas as nossas conversas estão sendo gravadas. Tudo que vocês disserem poderá e será usado contra vocês em um tribunal. Depois de meia-noite, ainda estava fazendo trem da escola, Clemente. Trem? Mas você está fazendo um trem, bicho? Você tem que virar à noite, não tinha que dormir, não. Tem que estar acordado até agora, fazendo esse trem aí, ó. É? Pois é, eu acredito, eu acredito. Eu já fiz isso muito, tá? Rapidinho, 2 minutos de besteira, né? Na universidade teve um dia que eu ia ter prova de cálculo 4 e era um trem desesperador, né? É uma matéria bem complicada. E nesse dia foi uma das poucas vezes na minha vida que eu aprendi, aliás, foi a primeira vez na minha vida que eu aprendi, eu fiz uso, né, de um tal de Guaraná em pó. Não é o que vocês estão pensando, é Guaraná em pó mesmo. Tomei uma copada de Guaraná em pó para não ficar a noite inteira acordado. Todo mundo falava que esse trem era bom, deixava a gente acordado. Eu tomei esse copo de Guaraná em pó. Rapaz, no dia seguinte eu acordei com o livro todo babado, dormi em cima do livro. O trem deu um efeito contrário. E ao invés de me deixar acordado, o trem me desmaiou. Eu dormi igual. Acabou, perdi a noite inteira de estudo. Aí eu descobri que o que me deixa acordado é maçã. Mastigar maçã. Quando eu começar a pegar um pedaço de maçã, mastigar ele, tum! O olho ficava até assim, vidrado. Tá? Aí eu passei a comprar maçã para comer quando tinha que ficar acordado. Embora tenha sido poucas vezes, mas aconteceu. Né? Então, não faça isso não, tá? Isso é besteira. Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo, começando a aula de eletrônica e deixando o papo para lá. Aceitando aí, bom dia, Maquele. Quem está chegando agora, a aula já está sendo gravada, tá ok? Então, Guilherme, seja bom dia também. Vamos rapar a taca, porque o dia é curto, nosso tempo voa. Então é isso aí, hoje a aula é sobre divisores de tensão e divisores de corrente, tá? Trata-se de uma aula de reforço, então será uma aula mais rápida, mais só de resolução de exercícios. Então vocês podem interromper qualquer hora, tá? Para fazer pergunta, para fazer observação, para perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Aliás, toda aula pode me interromper à vontade, né? Vocês que falam que está tudo tranquilo, tá bom, bebê. Não, tem dúvida não. Então, vamos lá. Então, primeiramente, uma situação fácil, né? Comum, corriqueira. Você tem um circuito, tá ok? Divisor de tensão. Esse aqui é um divisor de tensão. Por que eu sei que esse circuito é um divisor de tensão? Isso você tem que saber, tá? A gente identifica um circuito divisor de tensão quando a gente observa que ele tem só um caminho para a corrente passar. Ou seja, ele é constituído só de uma malha. A palavra malha e caminho são sinônimos na eletrônica, tá? Então, esse aqui é um circuito de um caminho só. Para a gente ter um parâmetro de comparação, né? A gente tem aqui, por exemplo, um circuito que tem 2 caminhos, R1 e o outro caminho passando por R2. Então, quando o circuito tem mais de um caminho, ou seja, mais de uma malha, a gente diz que ele não é um divisor de tensão. Ele é um divisor de corrente. Mais para frente, nós podemos dizer também que ele é os dois, né? Ele é um circuito divisor de corrente e de tensão. Mas, por enquanto, vamos parar por aqui. Então, esse aqui é um divisor de tensão. Por quê? Porque só tem uma malha. Porque ele é constituído por uma malha só, um caminho. Tá, então vamos embora. Vamos analisar esse circuito. Como é que analisa? Eu quero saber o seguinte: qual que é a corrente que circula em todos os resistores? Qual que é a queda de tensão, ou seja, qual que é a tensão em cada resistor? E qual que é a potência dissipada por cada resistor? Isso é o que eu já falei com vocês na aula passada. É o que a gente tem que saber. Tá certo? Se você quiser passar em eletrônica, isso é o mínimo que você tem que saber, assim, ó, pimba, de cor e salteado. Então, vamos lá. Então, no circuito divisor de tensão, por ele ter um caminho só, a quantidade de elétrons que sai na bateria é obrigada a voltar para a bateria. O que circula pelo circuito, a quantidade de elétrons que circula por todo o circuito, o tempo todo, é a mesma. Razão pela qual a corrente no circuito é sempre a mesma. No divisor de tensão, a tensão da bateria se divide pelos resistores, de forma proporcional. Ou seja, aquele resistor que for maior, terá maior tensão. E vice-versa, né? Claro.
E então nós vamos resolver esse circuito. Para resolver um circuito de divisor de tensão, o primeiro passo é reduzir esse circuito a um único resistor. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente termina aqui vai. Tá ok? E o que é esse REC? O circuito de divisor de tensão são resistores que existem no nosso circuito. Ok? Então, nós vamos simplesmente achar esse REC somando essa galera inteira que faz parte aqui do circuito. Então, o nosso REC, ele vai ser basicamente a soma, né, desses resistores. Bom dia para quem está entrando agora, tá? Sejam bem-vindos. Então, como é que eu vou achar o REC? Eu vou pegar aqui, ó, 100 ohm, vou somar com 200 ohm, vou somar com 500 ohm e vou somar com 100 ohm. O resultado disso, 100, 200, 300, 800, vai dar, então, 900 ohm. Não, 500, 700, isso mesmo, 900 ohm, tá ok? Esse, então, galera, é o que eu chamo de resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É aquele resistor que sozinho, é capaz de fazer o mesmo serviço que toda a associação, ou seja, que todo o circuito de divisor de tensão faz. Aí alguém poderia perguntar, né? Mas se um resistor sozinho faz o papel daqueles todos, por que a gente põe aqueles todos? É porque, às vezes, a potência dissipada, quando você concentra ela em um resistor só, ele esquenta brutalmente ao ponto de queimar. Então, para dividir essa potência de forma que os resistores não esquentem, a gente faz essa associação, tá ok? Então, um dos motivos de se fazer o divisor de tensão é distribuir o aquecimento, ou seja, distribuir a potência para mais de um resistor. O outro motivo é o óbvio, né? É a função do circuito. É que ao invés de eu concentrar toda a tensão em um resistor só, eu divido essa tensão também em um número maior de resistores. Esse é o objetivo fundamental, dividir a tensão. Então tá. Feito isso, o que nós temos? Então nós temos que o nosso circuitão agora é literalmente um circuitinho que tem apenas um resistor, que é o nosso REC. E observem, é um resistor que vale 900 ohms. A bateria não foi mexida, então ela continua com seus 30 volts. Então vem a primeira pergunta, né? Determine a corrente que circula por todos os resistores. Vale lembrar, mais uma vez, que a corrente circula em todo mundo. Como é a corrente? Você aplica ao circuito reduzido a expressão quem vê, ri. Se você fizer isso, você determina a corrente que está nele. Veja só, se nós temos uma tensão de 30 volts, uma resistência de 900 ohms, nós vamos ter, então, uma corrente I. Essa corrente I, ela vai ser dada por 30 volts dividido por 900 ohms. Vejam que essa corrente é 3 sobre 90. Ou seja, se você simplificar em cima e embaixo por 3, você vai obter uma corrente de 1 sobre 30 amperes. Eu sugiro a todos vocês, deixarem essa corrente na forma fracionária, tá ok? 1 sobre 30 amperes. Agora, se você estiver mexendo com um exercício que tem uma questão de múltipla escolha e as alternativas estão em números decimais, aí você transforma isso para número decimal, tá ok? Então, 1 dividido por 3 é 0,33, 33333, então 1 dividido por 30 é 0,0333333 reticências ampere. Tá ok? Bom, está respondida a primeira pergunta, né? Qual que é a corrente que circula em todos os resistores? Reparem que essa corrente de 1 sobre 30 ampere é a corrente que circula no meu circuito reduzido, tá ok? É a corrente que está passando aqui, ó. Tá ok? Mas esse circuito reduzido é o circuitão original. Ele só está reduzido. Então, isso quer dizer que a corrente que vai estar passando aqui nesse circuito, tá ok?
a nossa corrente I, ela vale 1 sobre 30 amperes. Essa corrente vai estar passando em quem? Em todo mundo. No R1, no R2, no R3, no R4 e na bateria. Então, isso aqui vai ter uma corrente de 1 sobre 30 amperes passando em todo mundo. Essa é a primeira pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Posso continuar? Segunda pergunta. A queda de tensão em cada resistor. Qual que é a tensão em cada resistor? Bom, essa é a parte chata, que você vai fazer o mesmo cálculo várias vezes. Né? Então, você vai lá e faz assim. Ó. Eu sugiro fazer assim. Ó. Vou fazer tudo aqui sobre o R1. O que nós temos no R1? Que a tensão no R1 é o valor dele vezes a corrente nele. A tensão no R1 vai ser o valor do R1, rapidinho. O R1 vale 100 ohm, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 100 ohm dividido, aliás, né? Dividido uma ova. Vai virar dividido, mas vamos colocar direito, né? É 100 ohm, que multiplica 1 sobre 30 ampere. Então, na verdade, o V1 é 100 dividido por 30. 100 dividido por 30 é o mesmo que 10 sobre 3 volts. Mais uma vez, eu peço a vocês que, se não for uma questão de marcar, que tem alternativas, deixe do jeito que está. Ame fração, pelo amor de Deus. Perca o medo de usar fração. Aí você vai lá, então, no R2 e faz a mesma coisa, né? Qual que é a tensão no R2? É o R2 vezes a corrente. Então, a tensão no R2 vai ser o valor do R2, tá ok? Você vê que ele é aqui, ó, de 200 ohm. Então, a gente tem aqui, ó, 200 ohm vezes 1 sobre 30 ampere. Isso aqui vai me dar uma tensão de 20 sobre 3 volts. Tá, é um número feio, mas é uma fração. Toda fração é linda. Então, deixa ela aí, tá ok? E aí você vai e faz o mesmo com os demais resistores. Então, você vai lá no nosso R3, tá ok? O V3 é igual ao R3 e 3. No nosso caso aqui, o V3 vale 500 ohms. Eu já tinha olhado, tá? Com mais atenção aqui, ó, 500 ohms, ok? Vezes o I3, que é 1 sobre 30 amperes. Então, na verdade, nós temos que o V3 vai ser 50 por 3 volts. Agora, vejam que o R4 ele é igual ao R1, né? 100 ohms, 100 ohms. Então, nós vamos diminuir nosso trabalho, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, em R1 e R4, beleza? Então, nós vamos ter que a tensão em R4 também vale 10 sobre 3 volts, tá ok? Vamos ganhar tempo, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Ou então, desta maneira, pessoal, nós determinamos aqui, ó, a tensão em cada resistor, a queda de tensão em cada resistor. Vocês vão ver algum dia na vida um gráfico mostrando essa queda de tensão, tá ok? É o gráfico da queda de tensão ao longo do circuito. Como é que o pessoal costuma fazer esse gráfico? Ele é um gráfico muito parecido com isso aqui, ó, tá? Você tem as tensões, V em volt. Veja que a gente começa com a tensão da bateria, que são 30 volts, tá ok? Então, olha, tá aqui, ó, 30 volts, beleza? E aí, o que acontece? 30 volts, eu vou olhando, chego em R1. O que acontece em R1? Dos 30 volts da bateria, repare, 10 terços ficam no R1. Então, o que o pessoal faz? Enquanto você não passa em ninguém, nós vamos ter 30 volts, ok? Aí eu venho aqui, ó, e coloco, né, o meu resistor R1. O que acontece no R1? Ocorre uma queda de tensão. A tensão cai. Ela cai quanto? Ela cai 10 terços de volt. Eu continuo. R2. O que vai acontecer quando chega em R2? A tensão cai de novo. Por quê? Porque uma parcela da tensão da bateria, ela fica aplicada aqui no resistor R2.
quando chegar no resistor R3, o que vai acontecer no nosso circuito? Tadã! Vai acontecer de novo outra queda de tensão, ok? E aí, o que vai acontecer quando chegar no resistor R4? Quando chegar no resistor R4, como todo o meu circuito tem 4 resistores, eu vou pegar 30 e vou dividir para todo mundo, ok? Então, quando chegar no meu resistor R4, nós vamos ter uma última queda de tensão para aquele valor lá de 10, né? 0,3. E aí, nós vamos, depois de R4, nós vamos ter uma tensão que vale automaticamente 0. Porque todas as tensões foram distribuídas ao longo do nosso circuito. Tá ok? Bom, mas, tá, esse gráfico não vou esquentar a cabeça com ele, não. Porque isso aí mais para a questão de quem é engenheiro eletrônico, quem está lá na casa dos projetos, nós estamos apenas aprendendo a eletrônica básica, só para vocês verem que esse gráfico ele existe, ok? Então tá. Descobri, então, a queda de tensão em cada resistor. Como é que nós vamos fazer aqui agora a potência dissipada por cada resistor? Né? Então, a gente vai fazer cálculo de novo, ok? Nós vamos fazer cálculo de novo. Quais serão os cálculos? Né? Então, nós vamos ter aqui ó, as potências. E aí você vai fazer tudo de novo, aquela repetição de cálculo, né? Como é que vai ficar? Como R1 e R4 são iguais, então nós vamos pegar aqui ó, R1 e R4. A potência é VI. Então, a potência do 1 vai ser a tensão nele, 10 terços, vezes a corrente no circuito, 1 sobre 30. Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 sobre 3 volts, vezes 1 sobre 30 amperes. Quer dizer que a potência do resistor 1 vai ser 10 vezes 1, 10, 13, 30, 90. Ou seja, 10 sobre 90 watt. Essa é a potência do resistor R1, ok? Obviamente, também será a potência do resistor R4, né? 1 sobre 9 watt. Então, aqui nós temos a potência dissipada pelo R4 e a potência dissipada pelo resistor R1. 1 nono de watt. Pessoal, vocês têm alguma pergunta a fazer? Quer me interromper? Fica à vontade. Posso continuar? Alguém tem alguma... Né? Esse é o exercício básico, é o babaca. Nós vamos dar uma melhorada aqui já já. Então, vamos continuar. Vamos fazer, então, a potência rapidinho no resistor R2. Né? Como é que vai ficar a potência em R2? É o P2... Opa! Nós vamos colocar aqui, ó, o P2 é o V2I. Então, a potência do P2 vai ser a tensão no resistor R2, 20 sobre 3 volts. Você vai lá, 20 sobre 3 volts, vezes 1 sobre 30 amperes. Então, você vai ter um P2, que é 20 sobre 90 watt. Ou seja, o nosso P2 vale 2 sobre 9, ok? 2 dividido por 9 watts. Veja, está aqui, ó, o P2. E, por fim, nós vamos calcular o resistor R3, tá ok? Então, você vai ter que o P3 é igual ao V3I. E aí, pessoal, nós vamos fazer aquele teste para ver se está tudo certo, né? Afinal de contas. Então, nós vamos ter 50 sobre 3 volts, vezes 1 sobre 30 amperes. A tensão no P3, né, no R3, 50 sobre 3 volts. Está aqui, ó. Tá ok? Então, a gente volta, copia a tensão, pega o valor da corrente, multiplica e manda bala. Então, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, o nosso P3 vai valer 50 sobre 90 watt. Essa aqui é a potência do P3, tá ok? Então, a potência do P3, na verdade, 5 sobre 9 watt. É essa. Essa é a potência do P3. Bom, está respondido o exercício. Acabou.
Agora, é aquela dica que eu dei na aula passada. Né? Se você quiser saber se está tudo certo, quer dizer, eu acertei a questão. É uma questão de prova, está certa? O que você vai fazer? Você vai fazer aquele artifício nosso, né? Não mede aqui, ó, tá? Mas eu vou calcular também a potência da bateria. Por quê? Eu tenho que lembrar o tempo todo que a soma das tensões dos resistores tem que dar a tensão da bateria. Tá ok? Então, se você somar 10 sobre 3 mais 10 sobre 3, dá 20 sobre 3. Mais 20 sobre 3 dá 40 sobre 3. Se você pegar mais 50 sobre 3, dá 90 sobre 3. 90 sobre 3 é 30. Então, a soma das tensões está dando a tensão da bateria. Meio caminho andado. Agora, eu vou calcular a potência da bateria para ver se essa soma aqui também dá a potência da bateria. E aí você tem, então, que a potência da bateria é a tensão da bateria vezes a corrente que passa por ela. Agora, isso quer dizer que a potência da bateria, veja bem que a tensão da bateria é 30 volts, tá ok? A corrente que circula em todo um circuito é 1 sobre 30 ampere. Então, eu estou multiplicando aqui, ó, 30 volts vezes 1 sobre 30. Ué, mas 30 vezes 1 sobre 30 dá 1 ampere, dá 1 watt, né? Essa é a potência da bateria. Será que a soma disso aqui dá 1 watt? Então, vamos ver, 1 sobre 9 mais 1 sobre 9 é 2 sobre 9. Mais 2 sobre 9 é 4 sobre 9. Mais 5 sobre 9 vira 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1. Então, pimba, a questão está certa. Está morto o exercício. Então, você vem cá e fala assim, ó, uhul! Mandei bala. Beleza? Tá aí, ó. Essa é a resolução simples de um circuito divisor de tensão. Vamos complicar. Vamos encher a paciência. O que eu quero que você faça também? Você pega aquilo que o Enem quer, né? Aquilo que a universidade quer, aquilo que a sua profissão vai existir, caso você opte em mexer na área de eletrônica. Aqui você tem um circuito. Beleza? Esse circuito ele tem 2 resistores, é um divisor de tensão, vou resolver só esse, tá? E olha só, eu não conheço um dos resistores. Olha ele aqui, ó. Mas eu conheço a corrente que está no circuito. Quanto vale esse resistor? Isso que eu quero. Calcula para mim quanto vale esse resistor R1 aqui, ó, X. Quanto que mede esse cara? Ok? Pô, professor, isso é sacana. É lógico que sou. Todo professor é sacana. Não vem com essa, não? Como que a gente resolve isso? Do mesmo jeito que eu resolvi tudo até agora. Tudo. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que esse circuito, né, ele pode ser encarado como sendo uma coisa assim, ó. Tá ok? Um resistor só. Que é o nosso REC. Que trabalha com uma tensão de 20 volts e que está sendo percorrido aqui, ó, por uma corrente de 100 miliamperes. Pessoal, lembre-se que 100 miliamperes, não se esqueça disso, tá? Miliampere é 10 a menos 3 ampere. Então, 100 miliampere é a mesma coisa que 100 vezes 10 a menos 3 ampere. O que é 10 a menos 3? 10 a menos 3 é uma ordem, caminhe com a vírgula. Ande com a vírgula. 3 casas para a esquerda. Então, na verdade, 100 miliamperes andando 3 casas para a esquerda é o mesmo que 0,1 ampere. Então, preste atenção. 100 miliamperes é o mesmo que 0,1 ampere. Ok? Então, eu vou ter no meu circuito uma corrente de 0,1 ampere. Olha, eu conheço a tensão, conheço a corrente, falta conhecer o resistor. Falta conhecer o resistor. Quem que é o resistor? Então, se você tem 20 volts, não conhece quem é o resistor, mas conhece quem é a corrente, está achado o resistor. O resistor equivalente, né? Eu estou encontrando o resistor equivalente do circuito. Esse resistor equivalente, ele vale
20 volts por 0,1 ampere. 20 dividido por 0,1 é 200. No caso aqui, volt por ampere vira ohm. Então, veja bem, olha, eu achei que o meu circuito tem uma resistência equivalente de 200 ohms. Mas então eu achei quem que é o X? Porque quem que é o resistor equivalente? O resistor equivalente é X mais 80. Então, o que é X? Se o resistor equivalente é 200, X eu não sei quem é, 80 é 80, cara. Lembre-se que R significa ohm, que às vezes a gente não tem o símbolo de ohm, a gente bota esse R aqui, ó, tá? Então eu sei que claramente que o meu resistor X é 200 menos 80, ou seja, é um resistor de 120 ohms. Aqui é o valor do X, aqui, ó. Está encontrado o valor do X. Ok? Mas xará, é isso aí. Então, eu tenho um circuito com resistor desconhecido, mas com corrente e tensão conhecida. Como é que eu acho resistor desconhecido? Da maneira que eu fiz aqui, ó. A pessoa pode usar regra 3? Não, não pode não. Não pode não. É merda. Dá merda. Ok? Então, essa é. Bom, repare, eu pedi para calcular a tensão sobre cada resistor e a potência dissipada por cada resistor. Esta segunda parte aqui, ó, tá ok? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Calcule a tensão em cada resistor. Agora, como você já sabe o valor deles, sabe a corrente deles, é de corte. Isso é coisa que você tem que bater o olho e falar, é tanto. Por exemplo, quer ver que é tanto? Esse resistor aqui vale 80 ohms. A corrente dele não é 0,1. Então, qual que é a tensão? 0,1 vezes 80. 0,1 vezes 80 é 8 volts. Então, aqui tem 8 volts, ó, nesse cara aqui de cima. Tá? Aliás, nesse cara de cima não, né? Desculpa. Nesse cara de baixo, né? Que o de 80 ohms é o de baixo. Então, 80 vezes 0,1, 8 volts. Aqui em cima, quanto que vale? Esse resistor aqui de cima, nós descobrimos que ele vale 120 ohms. Qual que é a tensão nele? Se aqui tem 8 volts, é lógico que aqui vai ter 12, porque a da bateria se divide pelo circuito. E é 12 mesmo, porque 120 vezes 0,1 é 12. Então, você tem um circuito que aqui, ó, é 12 volts, e aqui são 8 volts. Então, eu já descobri, veja bem, você tem uma tensão aqui de 8 volts e tem uma tensão aqui de 12 volts. Então, olha, é uma queda de tensão, né? Você sai com 20 volts da bateria, chega aqui, perde 12, sobram 8. Chega aqui, perde 12, o que sobra? Não sobra nada, né? Por isso que o negativo da bateria a gente chama de 0 volt. E depois de percorrer todo o circuito, não sobrou tensão nenhuma. Tá ok? Ficou tudo preso lá pelos resistores. Mais uma vez, como é que eu achei 12? O valor da resistência vezes a corrente. Como é que eu achei 8? O valor da resistência vezes a corrente. Pimba. E se eu quisesse as potências? 12 vezes 0,1, 1,2 watts. Esse resistor aqui, ó, 1,2 watts. Como é que eu cheguei nisso? 12 vezes 0,1. 8 volts vezes 0,1 dá 0,8 watt. Ó, sem escrever uma linha, cara. Sem escrever nada. Quer ver que tá certo? Bateria 20 volts vezes 0,1 dá 2 watts. Soma 1,2 com 0,8 dá quanto? 2 watts. Pimba, tá morto o circuito. Ok? Então, isso é a complicação que a gente pode achar por aí afora. Tá bem? Combinado? Então, se você sabe parte, você sabe o todo. É isso. Então, isso aqui é mais um exemplo de circuito divisor de tensão. Bom, eu vou deixar isso aqui por último, por causa que o tempo está curto, mas eu vou entrar aqui agora no divisor de corrente. Ok? Eu fiz meia hora de divisor de tensão, vou fazer aqui 15 minutos de divisor de corrente, talvez um pouquinho mais, e vou voltar aqui nesse exercício. Ele vai ser o nosso último.
Não, professor, tem complicado. Não, não tem nada complicado aqui, não. Ele é babaca. Ele é babaca. É só pega trouxa. É aquela questão que a gente faz para ver se o aluno cai. Se ele for bobo, ele cai. Ok? Se não estiver assistindo as aulas de eletrônica aí para ver o que ele cai. Tá bom? Então, primeiro vamos fazer esse divisor de corrente. Esse é o divisor de corrente. Na verdade, você tem nele, tá, 3 malhas. Você consegue encontrar aí 3 caminhos. Lógico que 2 são percorridos de fato pela corrente, um não, né? Mas pode também. Você pode analisar também pensando nesse terceiro caminho. Então, vou só mostrar para vocês quem são os caminhos e aí eu vou apagar, tá? Primeiro caminho, eu já fiz isso aqui no início da aula. O primeiro caminho é sair da bateria, passar pelo R1, voltar na bateria. Esse é o primeiro caminho. É o que a gente chama de malha 1. Ok? Segundo caminho é sair da bateria, passar pelo R2 e voltar à bateria. Essa seria, então, a nossa malha 2, ou segundo caminho. Terceiro caminho, possível, porém não utilizável para cálculo. Mas na prática, esquece. Você tem um terceiro caminho. Qual que é? Passar pelo R1, passar pelo R2 e voltar ao R1. Tá ok? Esse aqui seria o terceiro caminho, ou seja, a terceira malha. Todo caminho fechado você entende como sendo uma malha. Ok? Então você tem 3 caminhos. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o seguinte. Como é um circuito que tem mais de um caminho, é um divisor de corrente. Então, nós vamos agora analisar esse divisor de corrente. Estão entrando algumas coisas novas na jogada aqui, e eu quero mostrar para vocês. Eu vou sair aqui desses desenhos, eu vou desfazer esses desenhos meus, tá? Que eu identifiquei as malhas, e agora eu vou me concentrar no que está aqui. Tá? Preste muita atenção. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma novidade, né? Está entrando aqui um símbolo novo, tá? O símbolo novo é esse que está aqui, ó. Esse aqui é o símbolo novo, tá ok? O que esse símbolo representa? Toda vez que você enxergar esse símbolo aqui, ó, com um azinho dentro, às vezes ele vem quadrado também, né? É menos comum, mas vem. Isso aqui indica o que nós chamamos de amperímetro. É um dispositivo que mede corrente elétrica. Então, ele está colocado no circuito medindo a corrente elétrica que passa no circuito, ou seja, ele está aqui para medir a corrente elétrica que está, no caso, saindo da bateria. Então, a corrente elétrica aqui, ó, que sai da bateria é uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Mais uma vez eu chamo a atenção. Lembre-se, o miliampere é 10 a menos 3 amperes. Ok? Então, ali, ó, é 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Se você andar com a vírgula 3 casas, 1, 2, falta uma, né? Você vai pegar o 20, trazer a vírgula 3 casas, 1, 2, falta uma, completa com 0. Coloca a vírgula, completa com 0. Então, 20 miliamperes é a mesma coisa que 0,02 ampere. Ok? Então, essa corrente é isso, 0,02 ampere. O que eu fiz nesse circuito? Para a gente não ficar fazendo trem babaca, né? Nenhuma besteira, eu coloquei aqui o seguinte, né? Você tem aqui a bateria, 2 resistores, um de 1K, um de 3K, e eu quero saber quanto que vale a tensão da bateria. Olha que bacana. Normalmente dá a tensão da bateria, que eu não dei, eu quero saber quanto que ela é. Tá? Eu quero saber a corrente em cada resistor e quero também saber a potência dissipada por cada resistor. Cada resistor. Ok? Então vamos ver como resolver essa bagunça. Então, olha só, galera. Como é que eu vou saber a tensão na bateria? Quando um circuito é divisor de corrente, ele não divide tensão. O divisor de tensão não divide corrente.
o divisor de corrente não divide tensão. Isso quer dizer que a tensão em todo mundo é a mesma. Então, a tensão que está na bateria vai ser a mesma que está nesse resistor. Vai ser a mesma que está nesse resistor. Então, na verdade, se eu descobrir qual que é a tensão em qualquer um dos resistores, eu descubro qual que é a tensão da bateria. Mas aí surge um pequeno porém. Qual que é esse pequeno porém? Nós temos um detalhe horrível aqui. É horrível. Qual que é esse detalhe? Olha, para mim saber quanto é o V1 aqui, eu preciso saber quanto vale o resistor R1, eu sei, e eu preciso saber a corrente que passa nele. Mas eu não sei essa corrente. Para mim saber a tensão no resistor R2, quer dizer, o V2, eu preciso saber o valor do R2, que eu sei, mas eu preciso saber quanto que é o I2, que eu também não sei. Então, aqui nós temos que fazer uma lambança. Ok? Existem várias maneiras de resolver isso aqui. Várias. A possível, talvez mais simples, nem sempre é a mais simples, mas nesse caso aqui é você reduzir esse circuito. Tá? Um dos modos, né? Primeiro modo, é reduzir esse circuito. Ou seja, nós vamos fazer esse circuito, que são 2 resistores, virar um resistor só. Ou seja, nós vamos encontrar aqui quanto que é o REC para esse circuito. Okay? Lembrando que por ele está passando uma corrente de 0,2 amperes. É isso que está saindo da bateria. Tá ok? Essa corrente se divide nos resistores, mas é a que está passando. Se eu pegar a deles e juntar, tem que dar o 0,2 amperes do mesmo jeito. Então, eu preciso saber quem que é esse REC. Como é que a gente descobre o REC num circuito divisor de corrente? Nós usamos uma expressão que é 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. E isso vale para circuitos divisores de corrente. A gente não acha o REC, a gente acha o 1 sobre REC. Então, nesse caso aqui, ó, o 1 sobre REC vai ser 1 sobre 3, mais 1 sobre 1. Aqui, ó. O resultado vai ser em K, tá? O resultado vai ser em K. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Que o 1 sobre REC vai ser 1/3 mais 1. Mínimo de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 é 1. Mais 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 1, 3. Então, nós vamos ter aqui que o REC é 4 sobre 3. Né? 1 sobre REC. Se você multiplicar cruzado, se 1 sobre REC é 4 sobre 3, multiplicando cruzado, nós vamos ter que 4 REC é igual a 3. Ou seja, o REC é igual a 3 dividido por 4. Então, nós temos que o REC é 3 sobre 4K. Tá? Por isso que eu não usei o K. Eu vou manter a mesma unidade. 3 sobre 4K. A pessoa deu fração, e daí? Ame fração. Então, esse cara aqui, ó, ele vale 3 sobre 4K. Você tem calculadora e também usa, né? Não tem problema, não. Isso aqui é 0,75. Né? Para quem gosta. Então, olha aqui, ó, o REC vai valer 0,75K. Bom, como K é 1000, então a gente sabe que o REC vai valer 750 ohms. Pode fazer a conta aí que você vai ver que é isso. Tá? Então, esses dois resistores, um de 1000 e um de 3000, funcionam como um de 750. Beleza? Agora, veja só. Se 3 sobre 4K é a mesma coisa que 750 ohms, a gente sabe que o V é igual ao R vezes o I. Olha aí, está resolvida a questão. Quanto é o R? 750 ohms, vezes quanto que é o I? 0,2 ampere. Isso me dá uma tensão de 750 vezes 0,2. Sabe quanto que dá? Dá exatamente
150 volts. Essa é a tensão da nossa bateria. Tá ok? Não, cara, é muito, hein? E daí? Não tem problema não, não tem problema não. Então, a partir daqui, eu calculo as correntes em cada um dos resistores, porque a partir de agora, eu sei qual que é a voltagem em todos eles. Então, aqui eu tenho uma tensão de 150 volts, e aqui eu tenho uma tensão também de 150 volts. Agora, antes de calcular isso, eu vou mostrar para vocês o segundo modo. O segundo modo é mais bonito, é mais rápido, porém não é mais fácil. Ele precisa da sua interpretação. Tá ok? Como que é feito? Veja bem, no circuito divisor de corrente, a corrente divide-se pelo circuito inversamente proporcional à resistência. Quer dizer, o resistor maior fica com a menor corrente. O resistor menor fica com a maior corrente. Mas se você tiver um bom olho, você vê que esse resistor é 3 vezes esse. O resistor de 3K, ele é o triplo do resistor de 1K. Então, ok? Então, quer dizer que no resistor de 1K vai passar 3 vezes mais corrente do que no resistor de 3K. Ou seja, eu tenho que enxergar o seguinte, eu tenho lá meu circuito, ok? Com a tensão T. Está aqui o primeiro resistor, que é de 1K. Está aqui o segundo resistor. Bom dia, Gustavo. Está aqui, então, o meu segundo resistor, que é de 3K. Repare, isso é o triplo disso. Ok? 3K é o triplo de 1K. Então, no divisor de corrente, a corrente se divide de maneira inversamente proporcional à resistência. Então, quer dizer que a corrente que vai passar aqui, ó, é 3 vezes menor do que a que vai passar aqui. Tá ok? Então, para evitar a fração, eu vou dizer o seguinte. Vamos imaginar que aqui, ó, vai passar uma corrente que vale X. Então, nesse cara aqui, ó, vai passar uma corrente que vale 3x. O circuito divisor de corrente divide a corrente de maneira inversamente proporcional à resistência. O maior resistor fica com a menor corrente. Como a relação entre os resistores é clara, um é o triplo do outro, a corrente no menor vai ser o triplo da corrente no maior. Agora, eu sei que a corrente total, quer dizer, a corrente na bateria, é a soma das correntes no circuito. Então, é X mais 3x. Quem que é a corrente total? A corrente total no meu circuito, vejam que ela existe, eu sei quem ela é. Ela é 20 mA, ou seja, é 0,02 ampere. Tá ok? Então, eu sei que a corrente na bateria, tá, vai ser 0,02 ampere. Inclusive, eu fiz uma conta errada ali, eu vou voltar nela para corrigir, tá? Então, esse 0,02 ampere é igual a 4x. Ou seja, o x vai ser 0,02 ampere dividido por 4. O que é 0,02 ampere dividido por 4? Né? Se você fizer essa conta aqui, ó, quem que é o 0,02 dividido por 4? Dá 0,02 dividido por 4, dá 0,5. Então, 0,5 ampere. Aqui, ó, essa é a corrente no meu circuito. Beleza? Com base nessa corrente, tá? O que eu tenho? Eu tenho que aqui, ó, nesse resistor, passa 0,005 ampere, e nesse resistor aqui, ó, vai passar 0,015 ampere. Por quê? A corrente nesse é o triplo da corrente nesse. Então, veja, é uma maneira bonita? É. É uma maneira mais fácil? Não. Não é. Agora, já que eu conheço a corrente de um resistor, eu acho a tensão nele, tá? Eu vou achar a tensão aqui, só que eu vou corrigir aqui em cima, porque eu fiz uma bobagem, ninguém me avisou, né? Sacanagem de vocês. Olha a minha burrada, ó. A corrente
é 0,02 ampere. Aqui eu fiz com 0,2, ó. Eu errei aqui, ó, coloquei 10 vezes maior a corrente, tá? Eu vou corrigir isso. A corrente não é 0,2. Ela é 0,02. Então, na verdade, aqui, ó, é 750 vezes 0,02. Desculpem o meu erro aí, ó, foi falta de atenção. Esse é o tipo do erro que a gente comete na prova, né? Você vê uma coisa e escreve outra. Então, não dá 150 volts. Dá, na verdade, 15 volts. Ok? Então, no meu circuito, existe uma bateria de apenas 15 volts. O segredo é a gente enxergar isso rápido, né? Então, tá. Só para confirmar, se eu tivesse calculado aqui, ó, né? Eu poderia fazer a mesma conta, né? Porque o V é igual ao RI. Só que aqui eu acharia em cima de qualquer um desses dois resistores. Aí você escolhe, já que sabe a corrente em qualquer um deles, você que escolhe qual que você quer, né? Então, você tem aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o resistor de 1K é 1000 ohm, multiplicado pela corrente que passa nele, 0,015 ampere. Isso vai me dar exatamente 15 volts. Como a tensão em todo mundo é a mesma, então a tensão aqui é 15 volts, a tensão aqui é 15 volts, e a tensão da bateria também será, portanto, 15 volts. Repare que o resultado é o mesmo. Agora, a linha de raciocínio foi longe. Se você pegar o arroz com feijão, simplifica o circuito, pum, acha a tensão nele. Está feito num instantinho aqui, ó. Tá ok? Então, eu mostrei aqui para vocês duas maneiras, né? No meu circuito divisor de tensão, a tensão da bateria. A tensão da bateria. Bom, a vantagem desse segundo método aqui, ó, é porque eu resolvo o circuito de uma vez só, né? Porque, olha, que na hora que eu deduzir qual que é a corrente em cada resistor, eu já respondi a segunda questão. Coisa que nessa resolução aqui eu ainda não fiz. Aqui, ó, se eu tivesse usado esse modo, eu não sei ainda qual que é a corrente 1, qual que é a corrente 2, não. Aqui, desse jeito, eu já fui em cima da corrente 1, eu determinei primeiro a corrente, para depois achar a tensão da bateria. É um jeito que ganha tempo? É. Mas, como eu disse, é o jeito mais fácil? Não. Dá para fazer? Dá. Tá ok? Bom, e aí? O que eu faço? Achei a tensão da bateria, o que você faz? Você vai e calcula as informações que são pedidas na questão. Se você usar a redução do circuito, nós vamos saber agora que a nossa bateria tem 15 volts, que nós temos aqui um resistor de 1K, que nós temos aqui um resistor de 3K, e eu quero saber, tá? Qual que é a corrente que passa aqui e qual que é a corrente que passa aqui. Ok? Fazendo de conta que eu ainda não sei ela. Eu estou seguindo aquela primeira linha de raciocínio. Então, se eu souber qual que é a tensão, como é que eu descubro a corrente aqui? É só você lembrar que no R1, a tensão é a mesma da bateria. Gente, no circuito divisor de corrente, a tensão em todo mundo é a mesma, e é a tensão da bateria. Então, você tem que o V1 é o R1 e, no caso, 15 volts, 1000 ohm e 1. Então, a corrente 1 é 15 volts dividido por 1000 ohm. Isso aqui te dá 0,015 ampere. Esse 0,015 ampere é a mesma coisa, tá? Chamando a atenção aqui de novo, ó. 15 sobre 1000 é 15 dividido por 10 a 3. Que é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 3. Olha as potências de 10 trabalhando para a gente aí. É 15 vezes 10 a menos 3 ampere, ou seja, a corrente no resistor 1 é de 15 miliampere. Aí, ó. Tá? E no resistor 2? No resistor 2, nós vamos ter o seguinte, né?
V2 é o R2 e 2. Quem que é a tensão? 15 volts. Quanto que é o R2? 3K, 3.000 ohm, vezes a corrente 2. Da onde eu tiro que I2 vai ser 15 volts, dividido por 3.000 ohm. Aqui, ó, mais uma vez, ó, usando a potência de 10. Quem é esperto? Vira 15 dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Tá ok? Eu sei que isso aqui vai dar 0,005 ampere. Quem vai fazer isso aqui vai achar 5, 10 a menos 3 pula para cima. Aliás, 10 a menos 3 não, né? Desculpa aí de novo, ó. Mas eu escrevo, viu? Tem hora que dá raiva. 10 a 3. Então, jogo 10 a 3 para cima, vira 10 a menos 3 ampere. Esse valor aqui, ó, e isso são a mesma coisa. No caso, a corrente 2, 5 miliamperes. E, mais uma vez, representa a potência de 10 a menos 3. Por isso que eu coloquei aqui nos dois resultados. Então, aqui as correntes em cada resistor. Repare que esses valores que eu acabei de achar aqui nas contas são idênticos aos que eu tinha achado aqui, ó, através da minha dedução, da minha análise lógica do circuito. Ok? Beleza? E o resto é só calcular as potências. As potências, potência é V vezes I. Então, você calcula, né? A potência do resistor R1, V1 é VI. Então, a potência do resistor R1, 15 volts vezes 0,015 ampere. E aqui te dá uma potência de 15 vezes 15, dá 225, né? Então, isso aqui vai te dar 0,225 watt. E para o P2, nós teremos 15 volts multiplicado por 0,005 ampere. Isso te dá, portanto, uma potência 15 volts vezes 0,005. 5 vezes 15 dá 75, então dá 0,075 watts. O único jeito de verificar se essa bagunça está toda certa é, primeiro passo, somar as correntes. 15 mais 5 mA dá 20 mA. Essa é a corrente no circuito, né? Aqui, ó, 20 mA. E agora, para verificar se está certo mesmo, é achar a potência da bateria. No caso da bateria, a potência é V vezes I. A potência da bateria é a nossa salvação. Então, quer dizer que a potência da bateria vai valer, na verdade, 15 volts vezes 0,02 ampere. Pessoal, esse treco aqui, ó, me dá como resposta 15 vezes 0,02, 2 vezes 15 é 30, pô. 0,3 watt. Bom, se isso for verdade, na hora que eu somar isso mais isso, tem que dar 0,3, né? Então, se você pegar 0,225 e somar com 0,75, 5 e 5, 10 vai 1, 3 e 7, 10 vai 1, 3,0, olha aí, ó, 0,3 watt. Está correto. Então, meu circuito está analisado de maneira correta. E aí é isso que nós vamos fazer. Ok? Alguma pergunta? Eu sou todo ouvidos. Pode perguntar à vontade. Qualquer passo, qualquer exercício. Nada de pergunta? Nenhuma pergunta? Tá tranquilo aí, Pablo? Ó, não tô pegando seu pé não, cara. Relaxa, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ou estou sozinho na sala? Tá tranquilo. Ixi, esse tá tranquilo, viu? Olha, eu particular, não, realmente, eu acho que tá tranquilo. Até porque, vejam só, nós não temos nenhum logaritmo, não tem nenhuma função exponencial, nem equação de segundo grau essa NA que está dando, né? É tudo função de primeiro grau.
Pior de tudo aqui é a resolução de circuito que envolve mínimo múltiplo comum. Mas olha só, pessoal, são contas sempre, são contas mínimas, né? Os valores podem ser feios. Número feio, calculadora bate nele, né? Tá tranquilo aí, ó. Tem um zoando aí, ó. O Igor tá te zoando, viu, Pablo? Então, veja, na verdade, né, é muita conta, mas se você observar, é só tudo conta básica, tudo multiplicação e divisão, não é verdade? Soma, subtração. Então, nós não temos nada aqui escandaloso, escalafobético, envolvendo circuito divisor de tensão, divisor de corrente. Ok? Então, eu vou finalizar com esse aqui, ó. Ok? Vou finalizar. Esse aqui é um simples, eu só desenhei ele avacalhado, porque eu achei essa questão numa provinha, né, de Enem ou de, não sei se foi vestibular ou concurso, até tirei aqui, cometi um erro de não identificar, né? Que também é uma maldade para vocês não saberem de onde que eu tiro as questões, né? Que também não é uma fonte só, são várias. Mas esse circuito aqui é só uma baboseira minha para tentar pegar vocês, tá ok? Então vejam, na verdade o que nós temos aqui é uma corrente que quando chega aqui nesse ponto, esse ponto eu quero lembrar, né? Não se esqueça de que esse ponto aqui, ó, ele é chamado de nó. Mesma coisa acontece aqui, ó, onde você tiver um ponto que caracteriza, né, o encontro de mais de duas ligações, nós temos aqui o nó. Então, tá, a presença do nó automaticamente identifica um circuito divisor de corrente, por enquanto, né, porque o circuito divisor de tensão não tem nó. Então, o que acontece? Esse aqui é o meu circuito, ok? Eu quero resolver esse circuito. Né? Então, eu sei que quando a corrente chegar aqui, ela vai dividir. Uma parcela vai passar aqui pelo resistor R1, uma parcela vai passar aqui pelo resistor R2. Eu quero que vocês me digam quanto que é essa corrente. Ok? Sabendo, é claro, né, que os resistores R1 e R2 são, agora eu peguei valores menores, né? Esse aqui vale 5 ohm, esse aqui vale 7 ohm. A tensão da bateria é uma tensão de 12 volts. Ok? Então, nós queremos aqui, né, determinar qual que é a corrente em cada resistor. Repare que eu coloquei valores menores, porém não valores lindos. Eu quero que o trem dê feio mesmo. A gente acostumar com o número feio. As contas não tem que dar número redondinho, bonitinho, lindo toda hora, não, né? Então, veja, a presença de nó me diz que isso aqui é um circuito divisor de corrente. E olha só, eu posso mostrar isso fácil para vocês redesenhando o circuito. Veja só. Esses nós, eu vou dar nomes a ele. Eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Ok? Então, veja, a bateria está ligada no ponto A e está ligada no ponto B. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui é o A e, automaticamente, aqui é o B. Reparem para você ver. O resistor R1, desculpa, o resistor R2 está mais fácil de enxergar. O resistor R2 está ligado no ponto A e no ponto B. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho o resistor aqui, ó. Esse aqui, meu pessoal, minha galera, é o resistor R2. Aí está ligado no A e no B. Agora, olha o resistor R1. O resistor R1, um lado dele está ligado no A. O outro lado dele está ligado aonde? Está ligado no B. Olha, o resistor R1 também está ligado em A e em B. Então, o resistor R1 está aqui, ó. Ele está ligado lá no A e está ligado aqui no B. Olha aí, ó. Olha se não é um divisor de corrente. É um divisor de corrente. Só está desenhado diferente. As questões utilizam esse tipo de artifício, o desenhar diferente, para julgar os alunos no chão. Tá ok? Então, fique esperto com isso. Tá ok? Então, olha só. Resistor R1 ligado no ponto A, no nó A, ligado no nó B. Resistor R2 ligado no nó A, ligado no nó B. Olha aqui, ó, eu só desenrolei aquela ligação meio doida aqui, ó. O circuito passou a ser isso.
Então, a partir de agora, você determina a corrente que passa no circuito, a corrente total da bateria e a potência em cada resistor. Isso aí agora vocês já são capazes de calcular, ok? Quando o circuito for desse tipo, só para calcular potência e corrente, não precisa reduzir. Então, você vai lá e é só lembrar que no circuito divisor de corrente, a tensão é a mesma para todo mundo. Então, no resistor existe 12 volts, no resistor R1 também existe 12 volts. E aí você lembra que o V é o RI. Se eu tenho uma tensão de 12 volts aplicada num resistor de 5 ohms, isso vai dar uma corrente, ok? Vou calcular só a corrente. Então, a corrente I1 é 12 volts dividido por 5 ohms. Quanto que é isso? Isso é 12 por 5 e não se fala mais nada. É 12 por 5 amperes. Pronto. Larga quieto. Para o resistor 2, RI, olha aqui, ó. No resistor 2, 12 volts. Eu vou aplicar 12 volts no resistor de 7 ohms. Isso vai dar uma corrente. E essa corrente 2 vai ser 12 volts por 7 ohms. Quanto que é a minha corrente I2? A minha corrente I2 é 12 por 7. E acabou. Não mexe. Lembre-se daquele ditado, né? Vai estar gravado em vídeo aí, para quem quiser me encher paciência depois. O ditado que eu adoro: bosta, quanto mais mexe, mais fede. Então, se já está fedendo, não mexe. Não mexe. Deixa assim. Tá ok? Ah, pessoal, mas como é que eu vou saber que a soma disso aqui vai dar? Uai. Cara, relaxa. Como é que você vai somar a corrente? Somando. Qual que é a corrente na bateria? A corrente na bateria é a soma das correntes no circuito. 12 por 5 mais 12 por 7. Ah, não sei somar isso, não sabe? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 7 e 5 é 35. Faça as contas aí para você ver. 35 por 5 dá 7 vezes 12, mais 35 por 7 dá 5 vezes 12. Então, isso vai te dar 7 vezes 12 dá 84. 5 vezes 12 dá 60. Tudo isso por 35. Ah, mas que número feio. Aí daí? E daí? Tá ok? 84 mais 60, bom, 8 e 6, 14. 8 e 6, 14. Né? Então vai ficar 144 sobre 35 amperes. Essa é a corrente da bateria. Professor, quanto que vale isso? Sei lá. Vale 144 sobre 35. Tá ok? Primeira pergunta, qual que é a corrente que flui nos resistores? Está aqui. Essa e essa. Segunda pergunta, qual que é a corrente total da bateria? Está aqui. É essa. Terceira e última pergunta, qual que é a potência dissipada em cada resistor? E agora dá merda, né? Dá não. Porque a potência é igual a V vezes I. Então, a potência do resistor 1 é a tensão nele, que nós vimos ali, ó, 12 volts. Olha, no circuito divisor de corrente, a tensão é a mesma para todo mundo. 12 volts. A corrente no R1, quanto que é a corrente no R1? A corrente no R1 é 12 por 5. Então, nós vamos ter 12 volts vezes 12 dividido por 5 amperes. Isso vai me dar uma potência de 144 sobre 5 watt. Olha, professor, apareceu um 144 aí. Esse 144 tem alguma coisa a ver com aquele 144 lá de cima? Nada. Tem nada. Nada. Pura coincidência. Quanto que é o P2? O P2 vai ser 12 volts vezes 12 dividido por 7 amperes. De onde que eu tirei esse 12 sobre 7? Daqui, ó, a corrente que nós calculamos para o R2. Então, isso aqui vai me dar exatamente uma potência, P2, de 144 dividido por 7 watts. Eita! Tá certo isso? Eu sei lá. Bom, aqui diz, né, que deve estar certo. Qual que é a potência da bateria?
é 12 volts multiplicado por 144 dividido por 35 amperes. Como que eu achei isso, né? Porque a corrente na bateria está aqui, ó. Então, quanto que dá isso? Nó, rapaz. Vixe. O trem ficou feio. Não tem problema, né? Se você pegar 12, vamos lá, ué, 12 multiplicar por 144, né? Você vai ter exatamente. Vou usar, como é que fala? Calculadora para ganhar tempo, não. Senão vocês vão ficar me zoando, né? Ô, Jesus. Então vai ficar 12, 144, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 8, 8 e 4, 12, vai 1, 3 e 4, 7, 1. Então, tá vendo? 8, 8 e 4, 12, vai 1, 4, 3, 7. Então nós temos aqui, ó, 1728 sobre 35 watts. Ai! Essa é a potência da bateria. Será que se eu somar isso, dá isso? Professor, não faz isso com a gente, não. Faço sim. Você vai pegar 144 dividido por 5 e vai somar 144 dividido por 7. Mínimo múltiplo comum é 35. 35 por 5 dá 7, então vai ficar 7 vezes 144, mais 35 por 7 dá 5, mais 5 vezes 144. Professor, eu te mato. Fica à vontade. Pode matar, você está longe mesmo. Olha aí, o que vai ficar, né? Se você pegar, então, 7 vezes 144, 7 vezes 4, 28, vão 2, 7 vezes 4, 28, vão 2, com 2 dá 30, 7 vezes 1, 7, com 3 dá 10. Então, aqui vai ficar 1008 mais 5 vezes 144. 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 4, 20, com 2, vão 2, vão 2, vão 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 720, tá? Tudo isso dividido por 35. Olha, e não é que a desgraceira do trem deu certo? Perdão, senhor, foi uma expressão mal utilizada e errada. Olha, 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 uhul! Bate! O número é feio. Mas deu certo. E aí, alguma pergunta? Sou todo ouvidos. Viu? O número é feio? É. A conta é a mesma de sempre. São contas. Contas. E mais contas. Mais contas. E mais contas. Se você quiser transformar isso tudo em decimal, transforme. Agora, cuidado. A calculadora, olha só aqui, ó. Problema. Qual é o problema? O problema é esse. A calculadora vai te fazer errar. Por quê? Porque quando você pegar 144 e dividir por 35, olha o número que dá. 4, 1, 1. Peraí, qual que é o valor desse trem, então? Você vai arredondar para 4,1, não vai? Beleza, você vai arredondar para 4,1. Então, essa aqui é a potência da bateria. Não. Desculpa, isso aqui é a corrente lá do sei lá quanto é. Sei lá que tem que é esse aqui. Né? Então, se você pegar, olha só, 144 e dividir por 5, vai te dar 28,8. Se você pegar 144 e dividir por 7, isso vai te dar 20,57. Se eu somar isso com 28,8, vai me dar esse número aqui, 49,3714, blá, 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 blá. Ok? Então, registrar ele aí. Agora, vocês guardaram o número? Estão guardados aí? Aí ninguém lembra do número, cara. Eu vou puxar a orelha de vocês. Bom, 47 mixaria, né? Se você pegar 1.728 e dividir por 35, olha lá, deu 49,37. Né? Ah, valeu, Pablo. Então dá 49,37. Deixa eu anotar isso aqui. Ó. Isso aqui, tá? O resultado dessa conta aqui, ó. Isso aqui é rápido treino. 49,37.
Esse aqui te deu, ó, 28,8, mais, diz o Pablo ali, ó, né? 28,8, e esse aqui dá 20,57. Se você somar isso com isso, você também vai achar 49,37. Pimba. Só que, cuidado com a questão de arredondamento, tá ok? Essa questão de arredondamento pode te jogar no buraco, mas vai dar o mesmo resultado. Agora fica com vocês. Alguma pergunta? Sim ou não? Só as contas que foram mais difíceis, mas no mais é o mesmo jeito que resolve, né? É sempre a mesma coisa. Ou seja, se você entender o caminho, o resto é fazer conta. É só fazer conta. Tá ok? Aqui, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, como eu gosto muito de vocês, né? E eu vou deixar para vocês, atenção, muita atenção que eu vou dizer aqui agora, tá? Isso aqui é uma lista com 5 exercícios. Só 5. 5 exercícios. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre o quê? Divisor de corrente e divisor de tensão. Por que eu pus essa lista aqui? Semana que vem ainda temos um pequeno teste, né? Então eu vou fazer um teste com vocês ainda para a gente chegar aí a questão de nota. Nós fizemos uma provinha semana passada e vamos fazer uma provinha semana que vem. Ok? Então, eu vou liberar a provinha da semana que vem. Guardem bem aí quem está ouvindo, hein? Eu vou liberar a provinha da semana que vem, na quinta-feira. Vai ser uma provinha mínima. Vai ser basicamente uma provinha varrendo tudo que nós já vimos. Quer dizer, com a matéria da prova anterior, mais um circuito divisor de tensão e um circuito divisor de corrente. A prova não terá mais do que 6 questões. 5 questões. Então, vai ser uma questão sobre carga e corrente, uma questão sobre código de cores, uma questão sobre código numéricos, um divisor de tensão e um divisor de corrente. São 5 questões, ok? E eu vou deixar essa provinha para vocês resolverem de quinta-feira até sábado. Ok? É um trem rápido. Dá para resolver voando. É um trem rápido. Então, vocês confiram no Moodle a partir de quinta-feira. Prestem muita atenção. A partir de quinta-feira, vocês confiram no Moodle. Tem esse testezinho para ser feito e entregue até sábado, 23h55. Não deixem para a última hora, porque vai agarrar. Ok? Bom dia para todos. Bom final de semana. Como dizem vocês, sextou! Ó, acabou. Bom dia, pessoal. Até mais, hein? Tchau. Vou postar a aula e essa resolução do exercício aí para vocês lá no Moodle. Falou, pessoal. Tchau para vocês. Parando a gravação da aula a partir desse momento, o que vocês disserem